Como é que eu entendo qual que é a melhor cirurgia facial no meu caso? Então, quando nós avaliamos uma face, nós geralmente conversamos com o paciente e por uma questão didática, nós podemos repartir a face em 3 partes. Essa parte que é a parte do terço superior, o terço médio e o terço inferior. Então, grosseiramente falando, no terço superior da face, nós podemos ter uma cirurgia que podemos chamar ela de brow lift ou lifting endoscópico, onde nós reposicionamos o supercílio, tratamos essas rugas que nós chamamos de rugas da brabeza, podemos vir até a lateral do olho e no lifting endoscópico podemos também chegar no terço médio e fazer uma cirurgia que chamamos de deep plane endoscópico, que é uma cirurgia também muito hoje falada e uma cirurgia hoje também muito querida, entre aspas. Agora, nós temos outro tipo de cirurgia, que é uma cirurgia de face, que ela foi durante muito tempo chamada de mini lifting. Você fazia uma cicatrizinha aqui no pé do cabelo, na frente aqui e parava aqui. Essa cirurgia ela tracionava um pouquinho de pele, mas ali pelo ano de 2015 ela foi descrita de uma maneira um pouquinho diferente por um médico americano chamado Patrick Tonar, e ele falou que essa cirurgia, ou ele descreveu essa cirurgia como Max Lift, que ela é uma cirurgia que ela tem um requinte maior, além do mini lifting, tracionando e tratando também o terço médio e o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, que é a musculatura da face. Temos também uma terceira tipo de cirurgia da face, chamada de lifting de pescoço. Cicatriz atrás da orelha, entra no couro cabeludo, que nós chamamos de lifting cérvico-facial. Muitas das vezes nós associamos 2 dessas cirurgias ou até 3 dessas cirurgias, mas isso vai depender do que é necessário no seu caso. Queria que você entendesse. Quando você tem eventualmente um excesso de papada, gordura nessa região, mas também tem uma flacidez de musculatura, nós precisamos abrir aqui, tratar essa musculatura, que a gente chama músculo platisma, fechar ela, muitas vezes tratar na lateral, tracionar para a lateral e vai sobrar pele. Precisamos acomodar essa pele em algum lugar. Muitas das vezes não tem como acomodar a pele só aqui, precisamos então usar a técnica também desse, entre aspas, mini lift de antigamente para complementar nesse local aqui. E aí, se eu tenho também uma queda de supercílio e eu preciso fazer um lifting temporal, como que eu faço? Eu posso associar essas 3 cirurgias? Sim, é claro que eu posso. Mas existe uma cirurgia que dizem que é uma cirurgia mais nova, mas que nós fazemos há 25 anos aqui na clínica, que é o lifting endoscópico. O lifting endoscópico, que eu já descrevi aqui nesse canal como Fox Eyes ou lifting endoscópico pura e simplesmente, ele pode ser para resolver, eu repito, supercílio, essas rugas da glabela, rugas na lateral do olho e pode vir até a bochecha com os portais que a gente usa dentro do couro cabeludo. É possível associar essas cirurgias, mas é muito importante algo que eu vou te falar agora. É o desejo do paciente e o que o paciente me fala de como que ele quer depois estar ou parecer. É possível, na frente do espelho, eu te mostrar para você essa acomodação de musculatura e de pele. Muitas das vezes, quando nós fazemos um movimento, até pela experiência que hoje já temos, para o paciente, ele fala: doutor, eu não quero, assim é muito puxado. E daí entra um pouquinho da nossa expertise e da nossa experiência em falar para o paciente: olha só, o que você então está me pedindo não é uma cirurgia de um lifting endoscópico, que é uma cirurgia que vai ter sim um período de recuperação um pouquinho mais demorado, vai ficar um inchaço um pouquinho mais e isso vai ficar um pouquinho mais tracionado. O que você quer é algo que desde o início pareça um pouquinho mais suave, então você quer um outro tipo de cirurgia. Isso é muito importante que você converse com o seu médico, que você ajuste as expectativas, que você ajuste a sua satisfação e o que ele pode te traduzir isso em técnica. Isso não vai representar que a técnica do médico é ruim, que você escolheu a técnica errada. Não, não existe nada disso. Existe inclusive um tempo da nossa vida e um tempo no envelhecimento que vai estar indicado determinada técnica e não outra.
é preciso que você entenda e ajuste com o seu médico aquilo que é técnica, o resultado que ele pode te dar e também o seu desejo. A gente tem aqui 3 variáveis. Essas 3 variáveis precisam ser ajustadas para que você consiga pedir para o médico ter a visão do que você quer e que ele entenda o que você quer. Porque se houver esse desajuste, vai ter um desajuste entre satisfação, expectativa e realidade. No mundo real é o que nós conversamos de frente para o espelho aqui no consultório e você tem a possibilidade de ver, de falar comigo, de tirar a dúvida, de vir algumas vezes ao consultório e de saber exatamente aquilo que eu vou te oferecer. Então, se eventualmente você não fez aquela cirurgia que a gente combinou e que você deseja fazer aquela cirurgia num outro tempo, tá tudo bem, a gente vai sim conversar e eu vou te explicar o que é que significa e qual o resultado você vai ter com cada cirurgia. Porque, por exemplo, nessas cirurgias de face, que eu não falei, mas já falei em outros vídeos, às vezes a paciente só quer operar a pálpebra, mas ela quer operar a pálpebra e quer resolver uma queda do supercílio. A cirurgia de pálpebra, ela não resolve queda do supercílio. A queda de supercílio nós podemos utilizar uma técnica que ela até é bastante antiga, que ela é menos usada, mas ela pode ser usada, que é a técnica de Castanhares ou a técnica do vídeo ou do lifting endoscópico. Mas a gente não melhora a queda de supercílio utilizando uma técnica de pálpebra. Nós precisamos então entender o que é que queremos, o que é que viemos buscar, o que é que tem de técnica e estabelecermos uma relação entre expectativa, satisfação e realidade. Por quê? Eu tanto opero pacientes hoje de lifting, quanto recebo minhas pacientes de antigamente e também recebo outras pacientes, como eu já recebi, tanto minhas quanto de outros médicos, falando que não resolveram aquilo que gostariam, daquele tipo de cirurgia que a paciente fez, por exemplo, há 3 anos, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, e eu sei exatamente o que aquele médico realizou como técnica, o que ele trouxe para aquele caso daquela paciente. Mas a gente sempre precisa ver o nosso estágio de hoje e entender que nós somos um terreno biológico, envelhecemos de maneira diferente, temos uma genética diferente. Então, não existe nada que possa ser imutável. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser renovado, tudo pode ser transformado. Hoje, utilizamos a célula tronco, que é a célula regenerativa. Na extração dessa célula, temos ali um nanofet, temos ali exossomos, temos ali fatores de crescimento junto no PRP, junto nessa mistura, e podemos então enriquecer e melhorar a qualidade de pele que ficou. Muitas vezes, quando a gente está operando, não só a face, mas quando a gente está operando também, por exemplo, a mama, eu sempre falo, o que importa é o que fica de tecido, aquilo que já saiu não importa. Importa que eu tenho uma célula regenerativa, que eu posso regenerar esse tecido da mama, eu posso regenerar esse teu tecido que você também tem na sua face. Nós trabalhamos cuidando do seu terreno biológico. Aí que está a grande chave, em que nós chamamos de Autologous Cellular Therapy. É muito importante a gente te preparar para operar, não só na cirurgia de face, mas em qualquer cirurgia que nós vá fazer. Então, existe um preparamento, você está num tempo de buscança, de busca de mudança. E eu creio que você está entendendo o que eu quero te falar em relação desse método que é o método H3, em que a gente preza por equilíbrio, a gente pesa por equilíbrio saudável, saúde e um propósito. Aquele propósito que você vem buscar de melhora da sua autoestima, melhora do capital visual, eu também quero te entregar. Eu quero te entregar mais vitalidade, eu quero te entregar mais energia, que ele possa também ser um resultado bom, mais duradouro e com elegância e naturalidade. Que você possa ter uma abençoada semana e até a próxima semana. Deixa aqui as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.